Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e esse é um vídeo do nosso primeiro curso, o Segurança da Informação e Hacking 1, que apesar de ser um curso de 2019, ainda é um curso bem interessante para quem quer introduzir a parte de segurança da informação e hacking. Então, para quem quer começar a estudar, quem quer começar a aprender, ainda é uma boa opção, beleza? Então, fique aí com essa aula sobre banco de dados e SGBD. Bem, então vamos lá para mais uma aula aqui do nosso curso no módulo de banco de dados. E hoje a gente vai falar sobre o MySQL, sobre o que é o MySQL Workbench e um pouquinho também sobre o que é o SGBD. Né? A gente já vai começar então a explicar o SGBD em si. O SGBD é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E ele nada mais faz do que a intervenção entre a comunicação entre uma aplicação, uma API ou um software ao banco de dados. Ou seja, se eu desenvolvo uma aplicação que precisa retirar, que precisa pegar algum dado do meu banco de dados, essa aplicação ela não vai ter o contato direto aos meus dados. Então ela não vai conectar lá diretamente no meu banco de dados. Ela vai passar pelo sistema de gerenciamento de banco de dados, né, o SGBD. Então, toda aplicação ela passa por esse SGBD para que os dados fiquem mais seguros. Já que o SGBD ele tem aí o compromisso de conseguir o ACID, que a gente já conversou na aula passada. Então o SGBD ele é responsável por manter o ACID, então os dados eles são passados pelo SGBD para chegar até uma aplicação. Ele faz essa intervenção, já que ele organiza e verifica ali todas as questões do ACID antes de conseguir entregar esses dados. Tá? Então o SGBD é extremamente importante na transição ali entre a aplicação, a API e o banco de dados. Com isso, tá? Qualquer linguagem de programação, qualquer linguagem de banco, qualquer banco de dados possui um SGBD. Então a gente tem o MySQL, o Postgre, o MariaDB e etc. Então eles possuem sim esse SGBD para fazer esse gerenciamento, organização de qualidade dos dados que são trafegados, enviados ou recebidos. Tá? Então isso é um ponto muito importante, a gente tem que entender que não existe comunicação direta, é uma comunicação que tem uma intervenção ali. Tá? Então a gente vai para outra parte agora da aula, explicando esse SGBD bem simples, bem tranquilo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o MySQL e o MySQL Workbench. É claro, você pode desenvolver as coisas no seu banco de dados onde você bem entender. Eu vou apresentar aqui o Workbench porque ele é de fácil entendimento, ele tem desenhos, tem gráficos, então fica mais tranquilo para a gente conseguir compreender realmente como funciona o banco de dados. Tá? Nisso a gente vai mostrar alguns comandos e etc. Então vamos aqui, eu estou no meu MySQL Workbench, eu quero criar um novo modelo. Então a gente já abre aqui um novo modelo, já aparece o nome do meu banco de dados e etc. E eu quero adicionar um diagrama. Né? O que é adicionar um diagrama? Basicamente, em forma de quadrados, de tabelas e de ligações, eu criar o meu banco de dados. Então vamos lá, já tenho o meu banco de dados, agora eu vou criar minhas tabelas. Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar uma tabelinha, table 1, e vou criar 3 tabelinhas aqui, tá? Para que a gente tenha, vamos criar 4 tabelas, para a gente ter um referencial melhor. Então aqui ó, eu vou começar a editar o que vai ter dentro da minha tabela, certo? E qual vai ser o nome dela? Essa daqui vai ser uma tabela pessoa, tá? Ela não vai ter nada além de ID pessoa, tá? Então ela vai ter ID pessoa. Esse ID pessoa vai ser a minha primary key, ou seja, a minha chave primária, tá? Ela vai ser a minha chave primária, ela não vai poder ser nula, ela tem que ser única. Tá? Então, e ela é auto-increment, por ela ser uma chave primária. Lembrando que a gente já explicou esse conceito. Essa tabela pessoa, ela vai se conectar a dados pessoais. Tá? Então, em dados pessoais, a gente vai ter ID dos dados pessoais, né, que vai ser a minha primary key, not null, unique, auto-increment. A gente vai ter também nome da pessoa,
que vai ser um varchar de 45, tá? E não pode ser null, é obrigatório ter o nome. A gente vai ter a idade da pessoa, que também vai ser um inteiro, como ali em cima, tá? Já que idade é só inteiro, não tem como ter uma idade que não seja inteiro, e a minha idade, ela vai ter aí 2 caracteres. Tá, então ela também não pode ser nula. E a gente vai ter CPF, que pode ser varchar, vamos colocar como varchar, e não pode ser nulo. Beleza? Então a gente criou aqui nessa tabela dados algumas informações que estarão presentes nessa tabela. E aqui na tabela 3 a gente vai fazer bem simples, endereço. Só que nesse endereço, para simplificar, eu não vou colocar muita coisa não. Tá? Eu vou colocar bem básico, eu vou colocar só estado e rua, só isso, para a gente conseguir entender. Estado, varchar, not null e município, not null também. Tá? Então aqui bem basicão, e aqui eu vou fazer uma tabelinha de contatos. Na verdade não é nem certo fazer isso que eu estou fazendo aqui, porque eu estou colocando contatos, dados, devia ser só contato e dado, sempre no singular, né? Nunca no plural, mas eu estou fazendo aqui, vocês entenderam que é errado. Se vocês forem fazer o banco de dados, façam da forma mais correta possível, inclusive pesquisem qual que é a forma mais correta de fazer isso, porque deixando tudo no singular facilita para quem está programando também. E aqui em contatos eu só vou colocar telefone. E vou deixar como varchar, já que pode ter... varchar é texto, tá? Varchar é texto, a gente tem vários tipos aqui, olha só. Os tipos de dados que a gente tem. Eu vou explicar os mais comuns, é claro. Inteiro, texto, decimal, tá? Datetime, que é tipo data, é uma data específica. Blob é número com um ponto, se eu não estou enganado. Aí aqui a gente começa mais para o long blob, que é várias coisas, muito maior do que o blob normal. E a gente tem só o date, a gente só tem o time, a gente tem o timestamp, a gente só tem o ano. Então aqui a gente tem muito tipo de dado, tá? Muito tipo de dado que o MySQL ele acaba possuindo suporte, tá? Então, beleza, agora eu criei as tabelas. A gente vê que elas não estão interligadas, elas estão soltas. Não tem ligação nenhuma entre elas. Então agora é a hora da gente criar. E para isso a gente precisa entender como é que funciona esse daqui. 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, 1 para N e N para N. O que é isso aqui, cara? 1 para 1 significa que cada pessoa só pode ter um dado. Tá? Então, cada pessoa só pode ter um dado, e um dado só pode ter uma pessoa responsável por eles. Porque não existe 2 pessoas com o mesmo CPF, certo? Então essa comunicação, ela é uma comunicação 1 para 1. Tá? Então eu criei aqui a minha comunicação 1 para 1. E se a gente for ver aqui em index, a ID pessoa, ela já está aqui, olha só. Então a ID pessoa vira minha FK. Isso mesmo, a ID pessoa vira minha FK. Como também dados de pessoas vira a FK da minha tabela dados. Então aqui que eu tenho a foreign key, que é o que a gente já comentou sobre. Tá? A foreign key que é aquela... que como que é? A foreign key é a chave estrangeira, tá? Então é a chave estrangeira da minha tabela. Elas estão já conectadas. Agora vamos para esse daqui que é mais interessante. A ID pessoa. A pessoa pode ter mais de um endereço ou ela pode só ter um endereço? A pessoa, ela pode ter mais de um endereço. Então é de 1 para N, porque a pessoa pode ter mais de um endereço e um endereço pode ter mais de uma pessoa. Se eu tiver um mesmo endereço cadastrado num prédio, por exemplo, aquele prédio pode ter mais de uma pessoa. Então, na verdade, não é nem de N para N, tá? Ela não é de 1 para N, ela é de N para N, porque uma pessoa pode ter vários endereços e vários endereços pode ter mais de uma pessoa. E deu alguma coisa aqui, deixa eu remove. É que de N para N ele cria uma outra tabela, tá certo? Dá para ser de 1 para N, não tem problema. Tá? E contatos é a mesma coisa, uma pessoa pode ter vários contatos. Tá? Então também é de 1 para N.
Então aqui, olha só, gente, a gente pode ver que já tem foreign keys. Tem o meu endereço e tem o meu contato como foreign key. Tá? E dados aparece como index também. Tá? Então, FK. Aqui está errado, na verdade, que eu fiz a ligação ao contrário. Tá? Então deixa eu deletar a ligação aqui, ó, porque eu cliquei primeiro lá e depois aqui. Eu tenho que fazer ao contrário, é de 1 para 1. Eu tenho que clicar aqui primeiro para depois lá. Aí fica certinho, ó, FK. Então olha só as minhas foreign keys aqui. A minha chave estrangeira. Todas aqui na minha tabela pessoa. Ou seja, agora sim eu tenho um banco de dados relacional, onde eu tenho a relação entre todas as tabelas. Todas essas tabelas possuem relações com pessoa. Então, pessoa possui dados, contatos e endereço, agora efetivamente. Tá? Então, essas pessoas aqui, elas já possuem esses dados. E eu já consigo recolher esses dados dentro do meu banco de dados. Tá? Então, vamos ver como é que ficaria o comando desse banco de dados. Tem isso. Aqui a gente criou um modelo que é um modelo físico. É isso? Peraí, deixa eu só lembrar aqui. A gente tem um modelo lógico, certo? Que é a lógica entre todos os dados. E aqui a gente já tem realmente um modelo físico, tá? Onde é um modelo que já vai dar para mim o comando. Então, como é que eu pego esse comando? Deixa eu ver se eu ainda consigo lembrar. É difícil. Tá? É difícil de lembrar depois de um tempo que você mexe nisso. Já faz um tempinho que eu não mexo com MySQL Workbench. Eu estou mostrando para vocês, né, bem dizer o que eu lembro. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, olha só, se eu exportar, eu posso exportar esse modelo conceitual aqui, esse modelo físico, para PDF e enviar para o programador, por exemplo. Tá? E aqui eu posso criar um script. E aqui mesmo, tá? Aqui eu posso criar um script e aqui eu consigo selecionar as opções que eu quero. Tá? Então eu posso colocar o que eu quero que apareça e o que eu não quero que apareça no meu script. Então eu vou colocar aqui insert. Deixa eu ver se tem mais alguma opção que é interessante colocar. Então aqui ele está dizendo o que eu posso exportar, e eu posso exportar minhas tabelas, que é a única coisa que eu tenho, porque a minha tabela não está alimentada. Se a gente for ver, ela está vazia. Tá? Essas tabelas aqui, elas estão vazias, eu não tenho nada nelas. Então, olha só, esse aqui é o meu comando SQL. Tá? Então, olha só o que a gente tem de comando aqui. A gente tem algumas informações em comentário, a gente tem setando o que é cada coisa, e aqui embaixo a gente começa com create table if not exist mydb endereço. Criar tabela caso não exista no banco de dados mydb, que é o nome do meu banco de dados, criar a tabela endereço. Aí ele diz que id endereço é um inteiro que não pode ser nulo e auto-incremental, que estado é um varchar de 45, também não nulo, que município é um varchar de 45 não nulo e que ele tem a primary key dele como id endereço. Pode ver que, olha só, a primary key fica na última, tá? Ela fica como último parâmetro da linha, não como o primeiro. Eu não digo que id endereço é primary key lá em cima, eu digo aqui embaixo. E está dizendo que a engine que ele vai fazer isso é um InnoDB. Tá? E daí, aqui embaixo, ele já cria um index, tá? Para id endereço unique mydb endereço. Então aqui ele já vai ao vínculo de FK. Tá? E aqui na tabela contatos a mesma coisa. Caso não exista contatos em MyDB, criar tabela contatos com ID de contato inteiro, não nulo e auto-incremental, com telefone como varchar 45 não nulo e primary key como ID contatos. Também da mesma forma ele cria o FK. Tá? Aqui é repetitivo, é a mesma coisa. E agora a tabela pessoa. Criar a tabela pessoa caso não existe em MyDB. E aí ele faz todo aquele esquema novamente. Ele diz que não é nulo, que é um inteiro. E fala que a minha primary key é tal. E que eu tenho foreign key, endereço, ID, endereço, da referência. Ele dá a referência da tabela, que é a tabela é o banco de dados MyDB na tabela endereço. E ele pega como FK o valor de ID endereço. Então ele faz todas essas verificações, tudo que a gente desenhou aqui, fez em tabelinha, ele traz
em formato de texto. Tá? Então, se você quiser baixar o Workbench, criar suas tabelas, fazer de diferentes formas e gerar o arquivo SQL para entender como é que funciona, é dessa forma. E o SQL, ele é uma linguagem tranquila de você aprender. Se você for ler, ele parece muito só com o inglês. Olha só, criar tabela se não existir em MyDB, criar tabela, entendeu? Ele é algo simples de se entender. E os updates é a mesma coisa, se eu quiser atualizar um dado, etc. Eu vou dar um cancel aqui e vou tentar colocar dados dentro da minha tabela. Ou seja, eu vou alimentar a minha tabela. Deixa eu ver se eu lembro onde é que é a parte de alimentar a tabela. Aqui é só a parte de configurações mesmo. É a parte onde a gente configura nossas tabelas. Agora, para mim, alimentar é outro esquema, porque eu não lembro realmente onde é que alimenta. Deixa eu voltar aqui. Tem um diagrama já aqui. Ó, aqui a gente chegou a um ponto interessante, tá? Eu consigo já criar os usuários que podem ter acesso à minha tabela por aqui. Então eu consigo, né, fazer essa configuração já direto no MySQL. Criar todos os usuários aqui para não ter problema e etc. Tá? Eu posso criar rotinas, grupos e views. Views são tabelas que só podem ser visualizadas. Elas não podem ser editadas. Tá? Então também é interessante. E por aqui também no menu eu consigo editar as minhas tabelas já criadas. Eu não estou conseguindo alimentar ela, porque eu me esqueci realmente onde é que é isso. Achei aqui, ó. Aqui embaixo é que eu acabei de instalar, ele não estava nem instalado nessa máquina, então na minha máquina está configurado de outra forma. Aqui em Inserts, tá vendo? Inserts, a gente tem tudo que já está dentro da minha tabela. Então, por exemplo, aqui em endereço eu não tenho nada, aqui em dados de pessoa também não tenho nada. Então vamos fazer um teste, vamos alimentar essa tabela com o seguinte. Tá? Vamos colocar aqui, ó, um novo dado. Eu vou colocar o dado ID1, vou colocar o estado RJ e vou colocar o município Rio de Janeiro. Beleza? Então, endereço eu criei um. Tem que salvar, save change. Tá? Então agora se eu clicar aqui em endereço eu já vejo que eu tenho um dado. Depois a gente vai ver que também lá no código SQL vai ter esse dado. Aqui em contato a mesma coisa, vou colocar aí de contato. Lembrando que essa inserção ela não é feita manualmente. Tá? Essa inserção ela é feita através de APIs. Não é dessa forma aqui. O cara vai lá na API e configura lá que ele tem que comunicar com o SGBD e o SGBD tem que incluir o número X na tabela contatos do banco MyDB, por exemplo. E vamos colocar aqui, acho que esse aqui é o DDD de São Paulo, mas não tem problema. 998000000. Então, adicionamos um contato. Tá? Vai pedir para salvar, a gente dá um save change. E aqui em dados a gente também faz a mesma coisa. Tá? Dado, nome, Arnoldo Rubens, idade 45. Lembrando que aqui mais uma coisa, pedir idade no banco de dados não é algo legal. A gente sempre pede a data de nascimento. Porque a idade muda. Daqui a um ano esse cara não vai mais ter 45 anos, ele vai ter 46. Aí você não vai conseguir atualizar o seu banco de dados. Eu pedi idade aqui para facilitar, mas o correto é data de nascimento, tá? Então aqui em CPF, a gente precisa também do CPF, 11 dígitos, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou. E fechou, tá? É isso que a gente precisa aqui. Então a gente vem e salva também no save. E agora a gente já tem alimentado algumas informações sobre a pessoa, certo? Então a gente já tem todas as informações sobre a pessoa. Se a gente for ali, ó, em Export, criar SQL,
Vamos dar um new aqui, next, de uma vez, para ver se a gente consegue encontrar isso. Ó, e aqui, ó, a gente já consegue ver outros comandos que até o momento a gente não tinha visto, tá? Que é start transaction, insert into, inserir onde? Inserir no banco MyDB na tabela endereço, tá? Mas o que você vai inserir lá? Eu vou inserir um ID, um estado e um município. Ok, você vai inserir um ID, um estado e um município. Quais são os valores do ID, do estado e do município? O ID é 1, o estado é RJ, o município é Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem a inserção. A gente vai ver de outra forma aqui também, ó. Inserir em banco de dados MyDB, tabela contatos, um ID, um telefone. Beleza, o que você vai inserir nisso? Eu vou inserir o ID 1 e o telefone 11 99800 0000. Então, fechou. A gente viu aqui outros comandos. E o que é esse commit aqui, Afonso? Que porcaria é essa daqui? Commit significa enviar ao banco se tiver tudo ok. Então ele vai, beleza, ele está preenchendo os valores. Ele preencheu os valores, mas ele não enviou para o banco de dados ainda. Ele só vai enviar para o banco de dados depois que você der um commit, tá? Que daí sim ele vai lá e vai inserir na tabela, porque por enquanto ele está como se estivesse em aguardo. Se algo estiver errado, por exemplo, em telefone, em ID é obrigatório ser número, é obrigatório ser inteiro. Se o cara vai lá e insere um A, ele vai dar erro. Então ele não vai dar commit, ele vai dar um rollback. Ele vai dizer assim, opa amigo, você não pode inserir, tá errado, faz de novo, entendeu? Então tem o commit e o rollback. O commit é para inserir dentro do banco, o rollback é para voltar, dar um erro na tela e retorna e escreve de novo, tá? Então, basicamente, esses são outros comandos que a gente não tinha visualizado ainda, mas são os comandos de insert. E também tem os comandos de delete, que basicamente é a mesma coisa. Mais uma dica, a gente não deleta nada do banco de dados. O banco de dados está ali para servir como fonte de informação e não tem por que você estar deletando essa informação. Ah, mas o meu HD está cheio. Cara, vai lá, tira o HD então, guarda, coloca um outro HD para armazenar os dados, mas não deleta nada do banco de dados, porque se você precisar de alguma informação, a solicitação jurídica ou solicitação militar, você vai precisar disso para apresentar para eles. Então, guarda por precaução sua, por sua segurança, guarda esses dados e nunca dá um comando delete sem precisar. Beleza? Então essa daqui foi a apresentação básica do banco de dados. Se a gente prosseguir ali naquele processo de arquivo, a gente gera um arquivo .sql, que pode ser importado dentro de um banco de dados. E aí ele cria todos os arquivos. Se você não curtir utilizar o Workbench para desenvolver isso, o Workbench é focado em SQL, tá? Ele é focado em SQL. A gente tem um outro muito bom, que é o SQL Power Architect, tá? Eu vou apresentar ele aqui para vocês rapidinho, acho que eu escrevi errado aí, tá? Então o SQL Power Architect, ele é um software que desenvolve basicamente da mesma forma do que o nosso Workbench, tá? A gente pode ver, olha só, ele tem as tabelinhas, tem todas as informações do que é PK, o que é FK, o que é var, o que é int, tá? Só que a diferença é que o nosso amigo Power Architect, ele faz isso tudo em diversas linguagens de banco de dados. Ele faz para Postgres, ele faz para MySQL, ele faz para MariaDB e mais umas outras 2 ou 3 linguagens de banco de dados. Então você cria a tabela e ele cria o arquivo SQL, aquele textinho cheio de comando, da linguagem que você preferir. O Power Architect ele é muito utilizado, tá? E é uma das melhores ferramentas, disponível para Linux e para Windows, e para Mac, se eu não estou enganado. Olha aqui embaixo. Sim, ele é para Mac, Linux e o Windows, tá? E ele é muito bom e roda em Java, tá? Então Java Runtime que roda esse software. E ele é open source, é melhor ainda. E você tem, é claro, a versão comunidade, que é free, tá? Que é open source. E você tem as versões que são Enterprise Edition, que tem a trial free, e a Enterprise Edition full, que é paga, né? Então, cara, a free aqui já sustenta pra caramba. Você já consegue fazer basicamente o que você quiser com ela, tá? Ela é muito completa, muito boa, e recomendo de verdade o Power Architect,
Mas se você quiser desenvolver só para MySQL e quiser utilizar o software próprio do MySQL, utilize o MySQL Workbench, que também é bem facinho de mexer, mas entre os dois eu ainda prefiro o Power Architect. Mostrei o SQL Workbench porque é um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais fácil de ser entendido. Beleza? Então aguardo você na próxima aula. Espero que você tenha compreendido aqui as informações e a gente vem aí ainda com explicação de Postgres, tá? Uma explicação teórica do que é o Postgres, alguns comandos de Postgres e como fazer conexões com um banco de dados em linguagens, por exemplo, Python, que eu vou tentar apresentar para vocês aqui uma conexão bem gambiarra, mas você vai entender que muitas vezes é bruxaria fazer conexão com banco de dados. Tá ok? Então muito obrigado e até mais.